Começamos mais um episódio do Haja Podcast, e hoje com uma presença ilustre, o artesão de sorrisos, Dr. Gabriel Lembo, que tem uma missão que é restaurar a autoestima. Você que me acompanha aqui, você sabe o quanto que a gente vem falando de autoestima, o quanto isso importa para abrir portas mesmo para nossas vidas, e o Dr. Gabriel, ele é um artesão de autoestima. Poderíamos dizer isso, né, doutor? Podemos dizer isso, né? Prazer imenso estar aqui, participar desse podcast, que eu acho que traz os principais pilares da nossa vida, né? E super honrado de estar aqui e poder passar para vocês um pouquinho, né? O que é a nossa profissão, nosso dia a dia, onde tudo se mistura, né? Exatamente. Eu acho que é bem bacana. E vocês sabem que a proposta do podcast é a gente falar de negócios, a gente falar de reino, a gente falar de família. E aqui no podcast a gente seleciona a dedo, lógico, né, quem a gente traz. E o Dr. Gabriel Lembo, ele é uma representação pra gente, pra mim, por exemplo, do que é ser um homem de negócios, um homem de princípios e um homem de família, que honra a família. Inclusive, a Ângela, né, sua esposa, era pra estar aqui, porque ela, pra mim, é a representação do que é uma esposa que dá suporte, né? Ela é doutora também, né? Ela Doutora, também é dentista, pediátrica. E ela não pôde estar aqui, mas já fica aí o convite, doutora Ângela. E, doutor, sabe o que eu queria começar falando? Como que você consegue não separar as questões, né, de reino, ou melhor, juntar as questões de reino? Porque quando eu entrei no seu consultório, uma das principais coisas que eu notei foi que você não separa negócios de reino. E eu falei, uau, isso ainda existe, né? Ou melhor, isso existe aqui nesse lugar. Então eu fiquei muito admirada, e ali eu quis estreitar os laços com você, com a Ângela, né? Como que você consegue fazer isso num mundo que tudo é tão efêmero, como Bauman já dizia? a gente, lógico que isso foi um aprendizado, né? Ao longo da nossa carreira. E a gente costuma dizer que nem sempre foi assim, né? Óbvio. Uhum. A gente lá atrás fazia parte do mundo mesmo, né? E, e graças a Deus mesmo, né, a Jesus, a gente encontrou. Né, conto até no meu testemunho a história de que a Ângela, minha esposa, as crianças, né, tiveram esse prazer antecipado. Eu fui depois. E quando você aceita esse convite a participar do reino, né, e consegue entender o que você vai receber, o que vai estar diante de você dali para frente, entender que não é só flores, mas, né, vão ter muitos e muitos sacrifícios, mas que no final, né, a gente tem absoluta certeza de que vai valer a pena. E a gente não pode deixar de fora os negócios, né? Então, a partir do momento que você começa a aplicar os princípios também nos negócios, né? E eu brinco com meus clientes, falo, pô, você não precisa ser nenhum coach, você não precisa ser nada disso, né? Você tem que só abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Essa é a grande verdade, né? Não tem teoria, não tem fórmula mágica, né? Tem que ser de coração, receber e ser tocado. E aí, dali para frente, você vai tocando todos ao seu redor. Então, a minha esposa fala muito isso, né? Quando você está transmitindo a luz, você não precisa dizer. As pessoas, elas automaticamente vão perceber que algo está muito, mas muito diferente. E, lógico, sempre para melhor. Existia uma época em que a gente separava o que era Jesus de negócios. Mas eu, na minha maturidade, eu pensava, mas como? Se ele mostra como fazer negócio. Ele mostra como você multiplicar um conceito, multiplicar. E eu começava a pensar, gente, as pessoas precisam fazer isso, elas precisam entender que você não só pode, como deve misturar as duas coisas. Você servir a Deus é você honrar seu negócio. É você, não é? É você ser próspero também. Isso também mostra o quanto que você é original na sua essência. É isso que eu admiro quando eu encontro, sabe? E você, doutor, não é qualquer profissional, né? Nós sabemos aí, você tem 25 anos de carreira, Assim. você formou, né, centenas de dentistas. E quando olha para o jeito que você executa o seu negócio, até no treinamento, as meninas, a Ângela acho que até comentou, as meninas falando no final, elas se emocionavam. O doutor Gabriel olha pra gente como um ser humano, ele acredita na gente, às vezes mais do que a gente mesmo. Então a gente tem ali pessoas que, na clínica, que começaram com você como estagiário, pessoas que nem acreditavam em si mesmas, e você foi lá e investiu na vida dessas pessoas. Então eu vejo, é isso mesmo, é você investir em vidas, né? Você não só toca no sentido da reabilitação oral, mas você faz valer a sua missão enquanto ser humano, enquanto gestor de recurso, né? E eu acho isso muito lindo. A gente, na verdade, o liderar eu acho que é o mais difícil, né? É. Que a gente tem que ser exemplo, né? Então, volto a dizer, né? Realmente demorei um pouco para aprender. Essa é uma das grandes frustrações que eu tenho. Mas, graças a Deus, né? Acho que como todos que conheceram a palavra, a gente conheceu no tempo certo. Sim. E dali para frente realmente foi uma mudança assim radical nas nossas vidas. E desde então eu carreguei isso para dentro da empresa, seja na minha clínica, né, ou naquelas que eu prestava serviço. Então, já há muitos e muitos anos, a gente também leva isso, né? E todas que eu passei, a gente cultua uma amizade dos, né, dos colaboradores, aonde eu liderei,
e não foram poucos, que até hoje a gente tem contato, né. Então eu falo, quando Jesus une, realmente não tem separação, né. E lógico, colocando os princípios. Quando você põe os princípios, você vai colher aquilo que você quer, né. E eu acho que a coisa mais importante que as pessoas têm que entender, se a gente vai falar um pouquinho de reino, o grande segredo é a obediência. Essa é a parte mais difícil. A gente ouviu "Ah, Deus te abençoe, vai com Deus, né, Deus é maravilhoso", aquilo outro. A gente escuta isso o tempo inteiro, o dia inteiro, de diversas pessoas. Mas eu falo para minha esposa, falo: "Aqueles que obedecem mesmo, são poucos, ainda são muito poucos". Mesmo, né, dentro de uma igreja, mesmo dentro de um lugar de comunhão, essa acho que é a nossa grande dificuldade, até para nós mesmo. Então, quanto mais a gente consegue obedecer, mais, ele te entrega, né. Eu acho que essa é a grande verdade. E quem está ao redor vê isso, né. E a obediência é seguir todos os princípios, ler a palavra, buscar o entendimento, buscar a intimidade e com Deus. Então é muito difícil, requer um trabalho, requer um esforço, requer uma abdicação de vários, né. Então, hoje eu sei os lugares que eu posso ir, os que eu não posso, né, os que eu devo e os que eu não devo, então é algo que realmente são decisões que você vai tomar constantemente, e isso vai refletir No na negócio. sua profissão, no seu trabalho, Perfeito. no seu ambiente e principalmente no seu sucesso, né. No liderar, você é provado nesse sentido de obediência. Sim. Quantas vezes nós, como líderes, como gestores, gestor, como eu falei, de recursos do reino mesmo, a nossa profissão, quantas vezes a gente fala: "Meu Deus do céu, eu vou eu vou chutar isso aqui, eu a partir de hoje eu não sou mais cristão", Boa. porque, né, dá vontade de e você passar esse legado pra frente, você inclusive você acho que você tem a mentoria, você tá dando mentoria? Isso, a gente tá, na verdade a gente tá num momento eh, de organização mesmo, né, dessa mentoria. A gente vai vir com um grupo muito forte, Mesmo? a gente teve um convite incrível, uma galera conhecida, e de diversas áreas que estão se unindo, e eu fui o escolhido pra odontologia. E a gente vai vir com uma mentoria, assim, extremamente completa, né, que tá o reino lá no meio sempre, né, não tem como não estar, mas eu acho que vai ser um diferencial pra profissão, assim, absurda mesmo. Profissão de dentista, né? Exato, requer. O dentista ele necessita de muita ajuda, né, cada vez mais devido às formações, a não entrega que hoje as faculdades acabam, executando, então falta muito no currículo, mas principalmente nessa área administrativa, nessa área de liderança, né, na área técnica também, mas eu acho que na odontologia de grupo, né, que é o futuro, já na verdade é o presente, mas vai ser cada vez mais no futuro, eu acho que falta o dentista aprender a ter essa gestão do negócio dele, a conseguir liderar uma equipe com eficiência, a motivar, a todos estarem felizes naquele âmbito, né, a saber delegar, É saber delegar. para você ter vida, né, acho que isso Sim. é o mais importante. Exato. E é importante dizer, eu acho que todos os profissionais da saúde, né, a gente que tá Sim, nessa parte, pra você que não sabe, eu presto consultorias pra clínicas também, o que que a gente vê, doutor? Exatamente o que você tá falando. Os profissionais saem sem a formação de gerir, é zero, né, financeiro, financeiro, gestão, gestão, né, tudo, né, a gente leis, né, então é é muito muito falho, né. falho. E esse básico de quem o que você tá fazendo é muito nobre na minha visão, principalmente porque eu tô desse lado de cá, né, como consultor, porque, você pegar anos de experiência, encaixotar e trazer e falar assim: "Filho, não erre nisso", Não, putz, é um atalho, né, que baita eu tal. brinco com os alunos, né, que, a gente tem acho que são 2 pontos muito interessantes. A parte técnica, que a gente conseguiu dentro da reabilitação estética funcional da odontologia, criar realmente um curso, uma mentoria extremamente enxuta, clara e de fácil acesso. Então eu falo que, eu consegui horizontalizar o aprendizado. Então ele vai servir tanto para um recém-formado, quanto um dentista com muitos anos de experiência. Todos conseguem absorver e praticar a técnica, né, lógico, estudando, treinando, praticando, entendendo. Foi um modelo que a gente criou e foi um sucesso tremendo nos últimos 4 anos. Tremendo, mais de 600 alunos formados, livro publicado, então eu acho que isso aí foi assim, um estouro. E a outra parte é da gestão, né, que não adianta você ser técnico e não ter a gestão. E não adianta você ter a gestão, mas não saber a técnica para poder dar credibilidade para o seu Ter negócio, para o seu consultório, para a sua clínica. Então você tem que ter os 2, se você pretende ser um empresário na área da odontologia. E na gestão, a nossa passagem é essa, minha, da minha esposa, da Ângela, são mais de 13 clínicas, né, que a gente já montou do zero, e obtivemos sucesso em todas elas, eu posso dizer. Algumas com mais dificuldade, um aprendizado muito grande, mas, todas a gente teve sucesso. Inclusive aquelas que
ajudamos colegas a implantarem. Então, esse case está separado para essa nova mentoria que a gente vai apresentar, que vai do início ao fim de uma clínica, né. Estoque, a parte de esterilização, a parte das leis, da contabilidade, da gestão de pessoas, do treinamento das pessoas, das técnicas, né, da estrutura em si, como reformar, como montar, né, do circuito que uma clínica deve ter ou um consultório. Então vai abranger todos os setores, né. E temos esse grupo maravilhoso apoiando, que é segredo ainda, né, a gente não pode falar quem são, mas são caras feras da área, que tem todo o modelo administrativo já mastigado para essa Validado. turma. Então vai ser algo, né, já temos o nome, não vamos divulgar ainda, mas Eu tá chegando sei, aí, tá chegando aí. eu sei, por um acidente, né, Fica doutora, eu cheguei: "Isso daqui tá parecendo flecha", aí o doutor Gabriel falou: "Ah, que interessante, você acabou de foi trazer bacana, foi né. muito legal". Eh, essa vamos falar da palavra, né, a palavra fala assim: "Pague caro pela sua sabedoria", eu sempre falo isso, pague caro pela sua sabedoria, porque a inteligência ela é limitada, né, a inteligência vem da nossa mãe. Então, geneticamente falando, a sua Sim, inteligência ela é limitada, nada, mas a sabedoria ela é ilimitada. ilimitado. Então, se você tem a oportunidade de pagar por ela, é muito mais fácil. E até tem provérbios, né, falando isso. Observe. Observe para você aprender com o erro do Do outro, outro. para você não ter que passar. Então, o que vocês estão montando é exatamente isso, né, É isso daí, é o atalho, né, o é o atalho. atalho. Eu brinco com os alunos, eu falo: "Puxa", né, eu falo muito com as estagiárias, né, a gente tem as estagiárias na clínica, e realmente, eu brinco com elas que na minha época, né, nós pagávamos para estagiar, né, então nós não recebíamos nada, nós íamos de corpo e alma, lavava instrumental, limpava chão, enxugava, recebia uns chutes na canela, né, quando os doutores eram mais velhos, era uma coisa Rigorosos. diferente, né, aquela coisa formal, todo mundo de branco. Então, eu conto, né, eu brinco com elas, né, hoje não, hoje eles aprendem, eles recebem para isso, né, tem uma ajuda, então estão lá podendo aprender tudo que tem de bom e do melhor. Eu falo para eles: "Aproveita muito", né. E a gente transmite com muita alegria, com muita abertura, porque, assim, quando você está com ele, você não tem que esconder nada, né, é ele que supra, ele que traz, ele que, eh que dirige toda a nossa vida, né, Conduz, direciona. é tudo para ele, né, então, na verdade, não vai te faltar, não é porque, né, eu brinco e falo: "Quem não divide, né, não multiplica", então, pode passar a sabedoria, porque é o que você falou, tá na palavra, né, a gente deve transmitir, assim como a gente transmite para os nossos filhos, né, é importante que a gente transmita também no ambiente de trabalho, Exato. e com certeza você vai ter um grupo mais forte, né. Com certeza. E uma questão chave que a gente fala, né, que tem muitos empresários que às vezes eu vou mentorear uma clínica, né, eu mentorei uma no exterior, ele falou assim para mim, falou: "Puxa, mas a gente ensina, 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 né, a hora que aprende, vai embora", né. "E como que você faz que as pessoas ficam, né", e realmente, porque a nossa equipe ela é muito antiga, né. Lá é. Então eu tenho pessoas há 16 anos comigo, eu tenho pessoas há 17 anos, Isso tenho é uma equipe a ma muito fiel. é muito fiel, os dentistas, né, a maioria há mais de 10 anos, então os mais novos hoje já estão completando aí, estamos entrando no terceiro ano, então é realmente uma equipe fiel. E eu acho que é o ambiente, né, é o ambiente, é a proposta, é aquilo que a gente entrega, né, e muito, é ligado ao resultado que você dispõe para eles, né. O pagar, acho que é muito importante, a valorização, e todos vivem daquilo. Então, é um conjunto que você pode agregar. E eu falo para o empresário, né, para o empresário dentista, né, você não pode ter medo de treinar. Não é porque você treina e ele vai embora, não quer dizer nada. O importante é o quê? É você dar o melhor para o seu cliente, né, e para você dar o melhor, a sua equipe tem que estar treinada. Independente se ela Incrível. vai ficar uma semana, um mês, ela tem que estar afiadíssima, né. É algo que eu falo muito para os meus clientes. Esse funcionário, você quer que ele entregue 90 ou 10%? 90% dele por um ano ou 10% durante 10, 20 anos? Exato, O que você prefere? Então treina ele. "Ah, vai voar", que voe. Você vai boa. ter cumprido uma missão gigantesca. E aquilo, né, a gente planta, a gente colhe. Aí vai vir outro treinado pra você, calma, é esse o ciclo. Ou às vezes você É, vai treinar, talvez seja essa a sua missão aqui na Terra, treinar pessoas pra poder ser profissionais melhores. Então, quando a gente tem essa gestão desapegada, gera muito resultado, né. E aí gera essa fidelidade aí que você tá sim, trazendo. essa fidelidade. É gozado até, né, que às vezes eu brinco com o dentista e falo: "Putz, mas você vai um dia você vai pra lá, você vai crescer, você vai fa", "Não, não vou, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui", eu falo: "Quem vai ficar aqui, cara? Eu já tenho 3 filhos", ela falou: "Não", aí a gente brinca, dá risada, mas é legal de ver, é gostoso de ouvir, então a gente sabe que a gente tá no caminho certo, porque o que a gente escuta da equipe é aquilo, não é só o aprendizado técnico, mas é o aprendizado de vida. E eles participando da nossa vida, entendendo que a gente tem um propósito aqui, eu acho que isso é que fortalece muito, né. Eu não queria falar disso, mas eu vou ter que falar. Doutor Gabriel, a gente tem um projeto juntos e esses dias atrás ele mandou uma mensagem, ele falou assim: "Eu quero te pedir uma coisa, mas não fala pra Aham. ninguém não. Eu queria te perguntar se eu posso depositar uma bonificação a mais pra pessoa que nos ajuda lá nos atendimentos, porque eu fechei um bom contrato vindo, eu queria bonificá-la". Ela não sabia, ela não tinha como Tiago. saber. E exatamente naquele mês ela falou: "Já que eu não sei como eu vou pagar o tratamento da minha gata".
que foi Exatamente. exatamente o valor da Uau. bonificação. Então, ali se ela já estava trabalhando muito bem, ela meu Deus, ela falou: "Que gratidão, né". Sim. Porque isso gera valor. Isso mostra que a pessoa não é só número, É. é um ser humano ali atrás, né. E eu nem te falei da gata, né. Não, eu nem sabia. É, na verdade, a nossa índole é sempre trabalhar com a meritocracia, né. E em off aqui, às vezes falta pra gente, mas pra equipe não. Isso é uma realidade do nosso business, né, então é muito importante isso. E a gratidão, né, pelo empenho da Gratidão. equipe, eu acho que isso é, né, é o primordial. Quando a equipe sente que você tem gratidão, e é nas pequenas coisas, nas pequenas ajudas, nos pequenos elogios, né, e isso não quer dizer que você não possa cobrar, óbvio que a gente Óbvio. pode O cobrar. limite faz parte da boa gestão. Sim, lógico. Mas, aí você tem um grupo coeso, né, um grupo que eu brinco e falo que vai matar e morrer por você lá dentro, né, vai Exatamente. tratar como se fossem deles o negócio, Exato. né, e que na verdade é, né, Uhum. porque É, lá na clínica a gente tem uma política que está dentro da nossa mentoria, e não sei se a gente pode dar um spoiler aqui, pode. mas a gente bonifica de um jeito que as pessoas elas vão, né, participando da empresa. Então eu acho que isso é uma coisa, e participando, de verdade mesmo, né, não é da boca para fora, né, como a gente escuta muitas vezes por aí: "Não, você ganhou, tal", tal. Não, ali é real e só sabe a hora que aquilo, Acontece. acontece mesmo, né. Então Uau! é bem bacana. E E é uma das lições, né, que eu sempre vislumbrei na odontologia. Falei: "Puxa, a gente faz tanto e, né, não sobra nada, a gente nunca por que não, né?" Eh, tá contente? Então vem agregar de verdade, né. E as uau! grandes empresas acredito que façam isso hoje, né. Então Bom, se eu fosse dentista, eu po como consultora eu posso participar dessa mentoria? é bem focada pra dentista, né, pra dentista Porque essas estratégias, assim, olha, na valem verdade, o ouro. foco da mentoria é que a pessoa com uma clínica, a gente consiga, né, implementar os tratamentos de high ticket, os tratamentos de valores agregados maiores, que são os mais difíceis hoje, né, de você, conseguir implementar dentro da sua rotina clínica, do seu dia clínico, e a gente consegue fazer isso com, assim, digamos, bastante facilidade, mostrar para ele que é possível atingir patamares que ele nunca imaginou, esse é o grande desafio da nossa mentoria, né, e que o que ele investe realmente é ínfimo perto do que ele vai receber. Isso é muito Exatamente. bacana mesmo, né. Parabéns, viu? Parabéns. Você vai ajudar É isso, muitas é famílias isso. se reestruturarem através do que vocês conhecem, do que vocês já experimentaram e Então, erraram e pagaram caro, né, pra muito. experimentar e criar esse método. E se você é dentista, eu já tô querendo me filtrar, né, então se você é dentista, vocês que podem, eu aproveitaria esse método. Hum. Vai ser lançado quando? A gente acredita que dentro do final do ano, começo do ano que vem. É mesmo? A Tá gente tá com pertinho. essa tá perto, tá próximo mesmo. Posso falar o nome? Tô brincando. O nome ainda não, né. E é Nomes legal grandes. isso, né, de, como você pode, agregar nas famílias, né, ou o negócio ele também pode destruir, né. Perfeito. Então a gente passou por isso, né. Eu e a Ângela, a gente passou por um momento muito difícil lá atrás, onde misturou toda essa questão de negócio com família e tudo mais, e olha, eu vou falar que só Jesus mesmo para resgatar Pra aquilo consertar. que a gente quase perdeu. E é isso que a gente não quer que as pessoas passem, né. Eu acho que talvez essa seja a nossa maior missão, de mostrar que é possível com um negócio dentro, seguindo o jogo das 4 linhas, seguindo a palavra, você consegue, ter a família agregada muito bem, que é o primeiro que você tem que instalar, cuidar da sua família, o negócio é o segundo, na verdade, né. Então, na verdade, a sequência é Jesus, né, Deus, né, família e negócio. Essa é a grande ordem. Se você seguir essa ordem, com certeza você vai ter prosperidade. Eu não digo a prosperidade financeira, que ela é o resultado, mas a prosperidade de saúde, a prosperidade de carinho, a prosperidade de paz, né. Eu De acho que essa paz. é a paz. Então, eles brincam e falam: "Nossa, doutor, você está sempre calmo, você está sempre você e sua esposa estão sempre calmo". Cuida de tudo, né. Então, aquilo que você falou, você vê, é igual foi esse testemunho aí dessa funcionária que eu nem a conheço, né. Nem a Eu conhece. nem a conheço, mas ali no coração veio aquilo de ajudar, de servir, né. E a gente ajuda muita gente, né. Os meus funcionários, a minha equipe, ela fala: "Puxa, você não divulga, você não", a gente não deixa, né, divulgar, e que eu falo que é fácil dar chapelada com o chapéu dos outros, né. Então, as ajudas que a gente faz ajuda muita Ajuda gente, mesmo. muita, sem mostrar, né. Eu acho E que isso é é, importante, e eu acho que o negócio também está vinculado a tá isso, totalmente, é né. princípio. Tá Doação, vinculado a isso, a doar, né, doação. a ajudar. E esse doar, né, muitas pessoas falam: "Ai, mas eu não tenho dinheiro, mas não é dinheiro, né, só. A gente doa tempo, né, a gente doa tempo da nossa vida para ajudar, a gente, doa aquilo que a gente não usa mais, mas que pode ser útil para alguém, e é isso, né, E o que me fez ter certeza de que eu queria fazer o projeto com você, foi um dia que eu falei assim: Mas isso daqui tem que ser cobrado". Aí você falou, pra aumentar a retenção, né, de comparecimento, aí você: "Uai, pode cobrar, mas esse dinheiro eu vou doar. Isso daí vai pra missão, pode cobrar". é um dinheiro que pra gente ali não faz o sentido, né, Uhum.
A gente quer trazer o benefício, Quer né, trazer o então benefício. e a gente faz isso, né, a gente tem uma Não é? política ali muito bacana, né, nas avaliações, né, Das então que ninguém avaliações. sabe, né. Eu tenho Inclusive poucos amigos que sabem, né, é? tenho pouquíssimos amigos que sabem o que a gente faz ali com a avaliação, né, e é bem bacana, é bem bacana. E no atendimento, é um dos pontos que os dentistas, inclusive, sofrem, né, com retenção, com a comparecimento, na verdade, na Na avaliação, avaliação. né. E uma das coisas que você fala que eu acho incrível, né, o pessoal avalia, cirurgia, avalia carro, avalia tudo. Aí quando é dentista, que é uma coisa que vai mexer com tudo, a gente acha que é só estético, né. Sim, Mas mexe com tudo, aí o pessoal não quer avaliar, cara. E aí veio a questão, inclusive, do Baroni, né, em seguida veio o caso do do Baroni, né, que Baroni, não fizeram ali a avaliação e isso. fala um Que pouquinho é que disso pra gente. as lentes estavam com alguns defeitos, né, que dentro de uma avaliação Defeitos. você presencial, né, você consegue realmente realizar aquele diagnóstico, né. A avaliação, e isso infelizmente é o popular, né, e as pessoas elas tá muito tá começando a ficar enraizado uma questão de que tudo é preço, tudo é preço, tudo é preço, tudo é valor, então a gente recebe, as chamadas de WhatsApp e a primeira pergunta que a pessoa faz é o preço. E aí eu, assim, eu que sou da área, eu fico olhando e falo: "Cara, é uma loucura, né, porque se você passa o preço, cabe no bolso, eu faço". Ela não sabe se você é formado, se você não é, se você tem experiência, se você não tem, né, qual é o grau da sua formação. É uma coisa maluca, né, maluca. E já adianto aqui que a gente não passa valores, né, não passa valores, é uma questão ética e também de segurança para o paciente, né. Eu falo: "Deixa ele com a pulga atrás da orelha", porque o barato sai caro, isso é um ditado que é realmente na prática ele acontece, mas principalmente, as pessoas às vezes elas fazem uma ideia de um valor, e muitas vezes elas podem se surpreender, né, como acontece na maioria das vezes. Então, a gente tem inúmeros casos de paciente que falou: "Puxa, se você me falasse o valor eu não teria vindo, mas como eu vim, quando eu vi, quando eu entendi a proposta, o resultado, a qualidade, cara, eu vou fazer, eu vou executar, eu consigo executar", né. E tem muito essa coisa do: "Ah, é muito caro", mas o quanto custa você colocar uma lente que vai causar o próprio Baroni ali, né, começou a causar infiltração, começou a Isso, afetar a gengiva, aí ele teve que gastar o dobro, né, tem até algo que você fala: "Como você economizar no seu dentista?". Fazendo sim, avaliação com avaliação, pessoas que presencial, presencial, que faz presencial, o que é preciso, analisa exato. ali e você não só mexe nessa parte de facetas, mas a parte estrutural, não é? Sim, a nossa clínica ela é multidisciplinar, né, então a gente tem todas as especialidades num único local. Uhum. Isso é muito importante, né, porque, você não empurra nenhum serviço, né, você oferece aquilo que realmente o paciente precisa e está buscando. Hã. Quando você só tem um produto, você só tenta vender aquele produto, né. Então acho que isso é a coisa mais importante, e também para o paciente não precisar ficar se deslocando, porque a maioria dos nossos tratamentos são reabilitações e envolve diversos especialidades da odontologia. Então várias pessoas trabalham na boca do nosso paciente, na sua devida área. Isso é muito importante. Mas a avaliação, já que eu falo que é a consulta mais importante. Eu ensino isso nas aulas, passo isso para os alunos, né. Se deveria ter alguma coisa que deveria ser caríssimo, seria a avaliação, na minha opinião. É onde você passa todo o seu conhecimento, fecha um diagnóstico, um planejamento do tratamento, requer uma experiência grande, né, e as pessoas hoje cada vez mais dão menos atenção e menos valor, né. E mesmo as lentes que parece que é algo apenas estético, não. Elas estão muito ligadas à função da boca. Então, Olha, com as lentes a gente devolve algumas funções que a boca uau. tem importantíssima, algumas guias de mordida, né, devolvendo o tamanho do dente, proporção, tudo isso influencia no funcionamento de toda a parte, eu vou simplificar aqui, cabeça e pescoço, né, a gente chama de sistema estomatognático, mas para ficar fácil para o paciente, a boca faz parte de um conjunto completo. E que qualquer quebra dessa função vai te acarretar outros problemas, né? Problema de fala, problemas de cefaleia, dor de cabeça, dores cervicais, o pescoço. A gente tem uma série de movimentações erradas da musculatura que traz um desconforto às vezes ao dormir. Então tem uma série de doenças que começam um princípio na boca e que podem ser generalizadas para o corpo, cabeça e pescoço. Então você vê o quanto algo mal feito pode acarretar. Então é importantíssima a avaliação, é importantíssimo. Olha, a importância também, né, do que você está falando, pelo que eu estou entendendo, quem passa, por exemplo, o valor, é uma pessoa que vai apenas pela faceta, não vê toda essa É, questão do que pode acarretar. E pelo que você está falando, dá para entender que, por exemplo, bruxismo, né, que é muito comum. sim, Então daria para reabilitar sem ele, porque tem gente que é até cirúrgico, né, alguma sim. é, Dependendo, às vezes requer algo de cirurgia na parte de articulação e tudo mais. Mas a gente sempre começa pela reabilitação oral, né? Sempre pela boca, pelos dentes, nesses casos. E você tem como reestruturar um caso de bruxismo severo, né, com os laminados cerâmicos, né? sem cirurgia. Sem cirurgia. A gente tem inúmeros casos assim, até nos nossos posts, né? Inúmeros casos, inúmeros casos. E hoje, assim, uma grande gama dos pacientes, né, uma grande porcentagem dos pacientes são bruxistas, né? Uau. Realizam o ato de ranger ou apertar, né? Então, hoje, cada vez, nesse mundo maluco de velocidade,
tudo para ontem, né, prontidão, estresse, muita tela, então, realmente os casos têm aumentado com muita frequência. Então vai ver que às vezes esse povo: "Ah, não, tô com dor de cabeça, vou tomar um Analgésico, analgésico". um meio relaxante, Às vezes cada vez mais remédio, mais, né. às vezes, com uma reabilitação oral ali você conseguiria A gente tem resolver. vários depoimentos, né, Olha incríveis, isso. né, cara, incríveis mesmo, depoimentos fantásticos, né. E a gente hoje tá tendo cada vez mais uma doença silenciosa, né. Porque antigamente, já que é muito legal isso, é uma história muito bacana que vale a pena. Antigamente você tinha a cárie, né, muito em alta, a perda óssea muito alta. Antigamente a gente se falava muito na piorreia, né, então falava: "Ah, meu avô", né, ou algum paciente mais velho falava: "Nossa, meu pai, eu lembro, assim, que parece que o dente saía inteiro". Realmente, eram doenças gengivais, né, crônicas, porque na época você não tinha uma boa higiene, você não tinha produtos de qualidade, escovas de qualidade, né, então você tinha um ambiente propício a desenvolver essas doenças mais graves, e mais radicais. Então, uma periodontite severa, então, uma perda óssea, amolecia o dente, cáries grandes, então havia uma perda de dente muito grande. Uhum. Com o avanço da tecnologia, da informação, água fluoretada, a gente começou a ter uma diminuição desse tipo de doença, mas começaram a aparecer outras, Outros. que são piores assim, como que eu posso dizer? No meu ponto de vista. Porque aquelas doenças, elas são muito claras o sintoma. Dente mole, com muito tártaro, gengiva sangrando, cáries extensas, dor e tudo mais. A partir do momento que você começa a ter uma água fluoretada, pastas que começaram a vir com componentes que auxiliam muito, escovas cada vez mais modernas, e principalmente a orientação, a informação, a gente começou a ter uma diminuição dessas doenças, né, elas vão sempre existir, com certeza, mas diminuiu muito, e a gente começou a pegar uma outra doença. Então hoje o dente não amolece mais, você já não tem tanta cárie, mas você tem os dentes desgastados pela metade, porque eles estão firmes, então você começa a ter doenças, né, de fator, Emocionais? emocionais muitas vezes, mas que a gente fala não cariogênicas, né, doenças que não envolvem a a cárie em si, a periodontite, mas, eu resumo assim, bocas que aparentemente são saudáveis, porém estão extremamente doentes, Uau! né. Então, você não tem sangramento, você não tem um mau hálito, você não tem nada, mas você tem uma doença instalada ali crônica severa, um ranger de dentes severo, pacientes, você viu lá no nosso caso, 22 anos, os dentes pela metade, uso de tela, totalmente associado ao psicológico, né. Então, são doenças extremamente agressivas e que aparentemente parece uma boca saudável, mas está extremamente doente. Então, esses tratamentos cada vez mais são mais frequentes, a pandemia acentuou muito isso, acho que a galera enclausurada, o estresse lá em cima, né, realmente, esse pico de estresse elevado começou a surtir muito mais efeito. Então, por exemplo, dentes íntegros fraturados de apertamento. A gente começou a receber coisas absurdas e isso tem evoluído muito, né. E não tem muita gente falando disso, né, eu pelo menos, como eu não sou da área, eu não vi muita gente falando disso, porque, por exemplo, no atendimento as pessoas chegam perguntando de lente para "Meu dente tá horrível". É. Eu particularmente eu nunca vi alguém perguntando: "Nossa, meu dente tem uma disfunção, eu quero colocar lentes pra ver se tem possibilidade de De reabilitar". A reabilitar. gente não tem isso, né. Exato, a gente recebe muito caso, né, então esse é o perigo, né, de você fazer uma avaliação à distância, não que a gente não faça, né, Sim, a gente, por exemplo, recebe muito paciente do exterior, sim. muito mesmo, e às vezes de outros estados aqui que no Brasil, às vezes até mais longe, né, vindo de algum estado, do Acre, por exemplo, a gente agora né, nesse próximo mês a gente tem uma paciente vindo de Macapá, Olha. então são locais que às vezes, né, o cara dos Estados Unidos chega mais rápido, por Uhum, exemplo, né, uhum. até a gente. Então esses casos que a gente realmente verifica que existe uma distância grande do paciente, a gente faz uma consulta online. A gente faz uma consulta online com esse paciente e a gente tem um índice de fechamento muito alto desse Olha paciente, isso. porque a hora que ele entende o diagnóstico e a gente colhe alguns exames no local onde ele está, a gente indica para ele fazer os exames iniciais e tudo mais, a gente consegue fechar um diagnóstico em termos de 80%. E Uau! quando ele chega para a gente lacra realmente 100% e já está com um plano de tratamento que a gente consegue realmente realizar até no tempo que normalmente esse paciente deseja, né. Muito bom. Até nisso a clínica, cuida, se preocupa, né, no sentido de, dá para fazer à distância? Dá, mas tem que ter gastos com exames, e Sim, lá na clínica sim. e demora para chegar. E lá na clínica não, nessa avaliação Ah, presencial os exames já estão incluídos na nossa avaliação presencial. aham, Acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, né. sim. E realmente, porque eu falo, eu quero o contato, né, touch a touch com o paciente mesmo. A gente precisa ter esse contato com ele. Ele Uhum, precisa conhecer, ele precisa entender o que vai ser proposto para ele, uhum. né, ele tem que ter discernimento, né. E eu sou o Sim, primeiro a falar: "Pô, eu acho que você tem que pegar uma segunda opinião, né". O sim. paciente: "Não, não, é aqui". Eu falo: "Não, seu caso é complexo.
tenha uma segunda opinião. Acho que é importante, né? E aquilo que você falou, o cara vai fazer uma plástica, ele vai até o médico, né? O cara vai comprar um carro, ele vai na concessionária ver o carro, né? O cara quer um telefone, ele vai lá testar o tal do telefone. E o dentista é isso, ô, faz, quanto custa 10 dentes? Quanto custa isso? É perigoso, né? E a Perigoso. gente orienta que isso é pro bem dele, né? Ele estar presente, né? Numa avaliação. Muito bom. E ali, na mesma hora resolve, já vê, já Sim, entende faz os exames. A gente tudo. consegue lacrar 95%, né, dos tratamentos, a gente consegue já dar um planejamento, um orçamento, um diagnóstico na primeira consulta. Uhum. Esses outros 5% são realmente tratamentos de alta complexidade, e aí a gente requer alguns exames complementares, né, que leva tempo, e aí sim, eu necessito também daquele entrosamento com a equipe para poder discutir aquele caso multidisciplinar. Então, vários profissionais de várias especialidades da nossa clínica, Uau. a gente se reúne e discute aquele caso e chega num consenso onde eu transmito para o paciente como vai decorrer o tratamento dele. E detalhe, eu até assustei quando você falou que isso lá na clínica de Alphaville, vocês têm, uma cota para avaliações gratuitas. Então todo esse estudo, todo esse exame gratuito no primeiro agendamento. Então olha só, além disso, ainda você abre a possibilidade para fazer gratuitamente todo Isso. esse estudo, A né. gente junta, na verdade, o útil ao agradável, né. A nossa agenda realmente ela é cheia, se Muito, você mais do que muito. ninguém sabe disso. Então se a pessoa vai marcar uma avaliação, a gente teria uma vaga de agenda, normalmente está entre 12 a 21 dias. E o que acontece? É paga essa avaliação. Só que porém, a gente tem algumas desistências em cima da hora de tratamentos. Pessoas que estão em tratamentos e, por exemplo, falam: "Puxa, aconteceu um imprevisto e hoje eu não vou poder ir". Como esses imprevistos a maioria dos nossos pacientes, né, são muito educados, graças a Deus, eles avisam a gente com 48 horas, 24 horas de antecedência, abre aquela vaga, que a maneira mais rápida da gente preencher é com uma avaliação, Perfeito, e não com outro tratamento. É perfeito. sempre com avaliação. Então a gente antecipa aquela avaliação, em benefício do paciente vir mais rápido, a gente fornece essa cortesia da avaliação. Então a gente usa o útil ao agradável. Nós estamos ganhando e ele também. Também, E muito. e Ele, muito, ele meu muito. Deus, às vezes vocês diagnosticam coisas Exato. graves ali nessa às vezes nem fecha o procedimento, Sim, mas diagnostica por conta dessa visão multidisciplinar ali, né, exato. e gratuitamente. E por que que paga? Por que que é só a primeira? Porque paga a equipe, né, Sim, esse sim, horário sim, que é disponibilizado para os pacientes, né, sim. é pago. Então, eu achei genial, falando: "Não, o primeiro agendamento por CPF dá pra liberar gratuitamente", eu achei Isso aí tá na fantástico. mentoria, existe todo um estudo que a gente fez de alguns anos, né, o porquê disso, né, Muito qual bom, que é o motivo disso, para genial, agregar até para você dentista que está nos assistindo, entender que genial. isso tem um planejamento estratégico, um treinamento que a gente fornece para sua equipe, para isso caminhar dessa maneira. Ô doutor, você é muito visado, atende aí, posso falar os nomes? Pode falar. Romário, fala aí os Ah, a famosos. gente atende Bambam, Cacá Diniz, Simone Mendes, Tiro Lipa, ixi, por aí vai. Na Valença, tem Ana uma turma aí Valença. do Ele falou Tirolipa, eu lembrei. jogadores, Alisson, Ferreirinha, muitos jogadores, Ferreirinha né, de São Paulo, né. São Paulo. Quando eu chegava no açougue pra pedir aquela asinha, eu falava: "Me dá Tirolipa", A Tulipinha. a tulipa, né. E aí os açougueiros falavam eles entendem engraçado que ninguém nunca me corrigia. A gente já estava com a minha irmã do lado, ela falou: "Jaque, que é isso? Você quer Tirolipa?". Então ele é muito visado e com isso vem também vários golpes, né, doutor, você estava até comentando comigo ali fora. Vem muito, né. Hoje, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e eu acho que é um link bom para a pessoa entender por que vir na avaliação, Perfeito, né. A gente não vende nada que não seja avaliado, presencial. Então, tudo que qualquer tratamento que a gente vá fornecer para o nosso paciente fazer o investimento na saúde dele, ele tem que ter passado presencialmente na nossa clínica. Fica um alerta aqui, porque as pessoas se utilizam do nosso nome, da nossa marca, justamente para criar sites fakes, vendendo tratamentos com preços mirabolantes, isso é cada vez mais. WhatsApp fake, falando: "Ah, uma promoção, você ganhou não sei quantos implantes", né. No implante é muito forte isso, a gente toda hora tem alguém: "Doutor, você está dando implante? Você está". Gente, não existe isso, é uma pena, o Brasil ele é extremamente corrupto nesse assunto, né, de golpes. Então, infelizmente, a gente tem que fazer um alerta aqui, né, e é por isso que a gente força muito a avaliação presencial. Você nos conhecer, você ter certeza daquilo que você está investindo, né. investindo, Não muito bom. caia nesses golpes que a gente não vende nada mesmo pela internet, nenhum tratamento é vendido pela internet, que você consiga pagar pela internet. Tá, você tem Exatamente. que ter passado com a gente ao vivo e a cores. Muito bom, muito bom. Se fosse pra você dar um conselho para o doctor lá do início, qual conselho você daria? Então, o primeiro de todos, Primeiro de todos. ai, ai, cara, não tem como ser outro, né, é buscar a palavra, né. Abrir o seu coração para Jesus mesmo que ele pode salvar tudo que tudo, 360 mesmo na sua vida, né. É Sim. realmente algo que esse é o primeiro de todos, né, de todos mesmo, né. Uhum. E aí os demais eles, né, como ele disse, serão Serão acrescentados, né. acrescentados. Se a Serão pessoa soubesse esquece, que nem é sobre esquece. religião, é sobre princípio. O que que é Sim, princípio? Início. 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 O que que vem no início? Eu brinco com minha esposa e falo: "Putz, se tivesse
entendido isso aqui, sei lá quantos anos, né? Graças a Deus eu já fui pego há muitos anos, mas se tivesse entendido isso lá na frente, né? Mas talvez hoje não estaria aqui falando sobre isso, né? Não Seria teria algo mais recurso, comum, né? não teria recurso de linguagem. Tudo De que a gente linguagem. passa é para ter recurso de linguagem Isso, para poder passar de um jeito certo para nossa tribo, exato. né. O que você sabe nesses anos fora, né, você não saberia É, e não alcançaria as pessoas que alcança, né. é. É verdade que você vai jogar futebol com e A gente quantos teve, a gente teve esse convite aos 48 do segundo tempo, você né? joga mesmo futebol? Eu não Jogo, eu sabia. tenho uma paixão por futebol desde criança, minha família toda, né? Então, meus irmãos, todo mundo, meu pai, Mesmo? tio, então a gente sempre jogou, sempre treinei, sempre joguei. Acho que pouco tempo da minha vida que eu deixei de bater minha bolinha, Que massa. então é algo que eu não deixo de fazer, né? Então, tenho o hábito de jogar 2, 3 vezes por semana, parece um futebolzinho aqui, a gente vai, joga até hoje na várzea, a gente brinca, tem campeonato, então é uma farra, né. Mas nunca fui jogador profissional, muito longe disso, né, muito difícil. E meu pai sempre fala pra mim: "Vai estudar, muito difícil, né, não tem chance, não tem isso, tem aquilo". E com muita razão, porque eu realmente, né, apesar de não ser um cara grosso de tudo, dá pra se divertir, dá pra brincar, a turma fala que eu jogo bem, né, mas assim, é realmente algo que talvez para seguir uma carreira seria muito difícil, né. E hoje eu estava conversando com meu pai no telefone, né, pelo convite que eu tive, e falei: "Tá vendo pai, você falou que o futebol não ia me levar em lugar nenhum e tal, e não sei o quê, mas, né, acabei de receber nessa sexta-feira um convite, e a gente tá indo, eu e minha esposa, ganhamos isso, um presente de Deus mesmo, né, nossa, não tem nem como não imaginar. Estamos indo pra Suíça agora, na próxima terça-feira, e eu vou ter o privilégio de jogar acho que uns 10, 20 minutos aí, ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Então, no time dele, contra a seleção da Suíça, então vai Que ser algo assim, isso, hein. pra mim é inacreditável, eu que sou apaixonado por futebol e, realmente ainda nem caiu a ficha, né, ainda nem caiu a ficha. Nunca a gente vai poder dizer que você não foi um jogador É. internacional, jogador Internacional. de Não, futebol não, não. Joguei internacional. na Não, seleção. você e do lado do Ronaldinho, né. Cara, Que é foi muito legal, isso? muito Que legal. E foi massa. super inesperado, né. E aquilo que a gente estava falando, né. Eh, Deus une propósitos. Então, eu falo aqui para os empresários, não só dentistas, né. Dentistas, porque é a minha área, mas eu acho que para qualquer profissional de qualquer área. Putz, seja você um empregado CLT, seja você um colaborador, um prestador de serviço, um proprietário de empresa, quando a gente tem os nossos princípios e valores muito bem definidos, né, a gente tem que entender com quem a gente anda. Se essa pessoa do nosso lado, aquele que você quer fazer uma parceria, você quer fazer um negócio, tem que ter os mesmos princípios. Tem que ter. E a hora que você começa a encontrar essas pessoas, Deus vai te abrindo portas, cara, inacreditáveis. Aquilo que você não merece, não imaginava, né, sem merecimento nenhum. Literalmente a gente fala: "Ah, caiu no colo". Não, não caiu no colo, né, desceu lá de cima. Então, é realmente algo, assim, inacreditável, Uma das coisas que você falou mas sobre precisa ter obediência. isso que eu ia falar. Você falou da obediência e na minha visão o que é ser obediente, é você agir desapegado do resultado. Exato, E quando você age desapegado, você entra no caminho do desapego, você é surpreendido com essas coisas, por exemplo. exato. Nem se você tivesse programado, né. Não, não, não tem a menor chance disso acontecer. Mas como que isso acontece, Como? né? É um amigo que Uma tem os mesmos conexão. valores, os mesmos princípios, já de muitos anos, né, e por ter isso, e por ser obediente, ele é um cara extremamente em paz com ele, com a família, tem uma vida muito legal, que a gente conhece, tem intimidade, então vão abrindo portas, e os amigos vão colocando você junto nas portas, né. Então assim como a gente ajuda muita gente, a gente também é ajudado, e criou-se uma conexão e foi abrindo e chegou nessa porta absurda mesmo, né, é um testemunho que não tem lógica nenhuma, né, como isso aconteceu, né. Vai ser muito Então é divertido. muito, Você vai postar pra gente, as né? coisas de Deus, né, não tem explicação, realmente não tem. Vamos postar, vamos botar pra quebrar lá, se esforçar ao máximo, vai estar um frio, Gente, é na mas Suíça, tá? É é na isso aí, é isso Suíça. aí. Aí tem amigo já falando: "Não, faz um gol". Eu falei: "Cara, só de eu entrar no campo eu já tô feliz demais". Então, assim, vai ser muito bacana mesmo. E ali no time tem grandes ídolos, né, que vão jogar. Quem que vai te jogar tanto? Putz, Você sabe? joga Rafinha, Gamarra, Michael, André Santos, o Assis, o irmão do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldinho Gaú ele é de outra Giovani, pele. né, putz, tá agora me faltando aqui a memória, mas Aham. é muita gente boa, é só um grupo, putz, é a elite do futebol mesmo, né, e Esse dó Edmilson, e por aí vai, né, então é um negócio, assim, incrível, né, incrível, e é o propósito, né, é é o o propósito. propósito. Fala o teu arroba aí para o pessoal que vai acompanhar A essa gente tem, o meu arroba é doutor DR, né, uhum. Gabriel Lembo, não sei se dá pra você depois fixar Dá, aqui dá, a gente vai embaixo, postar aqui. DR Gabriel Lembo, acompanha lá, segue os stories, vamos ver se a gente consegue pôr um pouquinho dos bastidores, né, é muito legal, Interage, né, super interage muito. bacana, e é legal que é tudo família, né, então todo mundo ir Pois com as é, esposas, pois é. então, a gente tem amanhã até um encontro, amanhã tem uma feijoada para enturmar todo Ó, mundo,
é muito bacana mesmo. Aqui mesmo no Brasil? É, aqui mesmo, Nossa, É começa Alphaville, aqui, começa aqui. caraca. Começa aqui, né, até pra a turma se entrosar tudo, né, são entrosar a gente que é de fora, né, eles já têm o grupo já Aham. há muitos anos, né, então é muito bacana, muito legal, um convite, assim, agradecer muito ao Márcio, né, e ao Jean, putz, é coisa de Deus mesmo. Que legal. Você que quer reabilitar, vai lá, entra em contato, lá no seu perfil tem, né, Tem, os tem links. lá no perfil, tem tudo, e vale a pena, a gente faz todos os tratamentos, né, tem pra criança, a gente tem o tio Paulo que trabalha lá, que é um Pois fenômeno, você vê é. é Deus vai unindo, vai trazendo, né, as pessoas, né. Eu bem que falo para o tio Paulo, falo: "Tio Paulo, qual que é a chance você estar aqui clinicando na minha clínica, né?". O tio Então, e ele é um amor, né, cara, não, ele ele é uma é. pessoa maravilhosa, O tio tive o Paulo prazer de tratar ele, fiz as é lentes dele, fiz as mesmo? lentes da Você mãe que fez dele, aquelas lentes? a dele e a da mãe Muito dele, bonitas, ficaram ele muito tem até bonitas. um depoimento que ele dá, foi muito bacana. Cara, é realmente Que sensacional. O tio Paulo, ele é especialista em pediatria infantil, né, isso, pra crianças muito especiais. isso. Ele é odontopediatra mesmo, né, então qualquer criança pode passar com ele, mas ele tem um foco muito forte, ele é muito bom no que ele faz com as crianças especiais. Cara, e ele é de um coração, você vê o que ele ajuda, o que ele faz, que ninguém também fica sabendo. E É um ele grande exemplo, viu, para os cirurgiões dentistas, muito, é isso que eu ia principalmente pra falar. galera jovem. Isso que eu ia É um falar. grande exemplo. Ele tem uma história de vida Não, muito é forte, ele era bárbaro, é circense, bárbaro. né, era Isso. circense, Ele veio da escola circense e ele uma grande sacada, ele uniu, os né, a 2 escola coisas. circense com a odontologia, e eu falo que a consulta dele é um espetáculo, é um show, É um é show, um né. show à parte. Não, toda vez que a gente chega lá, aquele consultório cheio Fica de confetes, não é? não, e vamos deixar o arroba dele aqui também, Deixa, pra tio quem Paulo. tiver filhos, né, e lá em Alphaville a gente atende. A criança tem um dia que é só do tio Paulo, a Só do clínica tio é só Paulo. dele, vira lá Algazarra. um parque infantil, muito legal. E crianças de síndrome de Down, especiais, né, Todas que têm as necessidades dificuldade. especiais, Sim, autista, síndrome de autistas. Down, todos Uhum. qualquer, né, anormalidade, realmente ele é realmente muito bom no que ele faz. É referência, né. Então ele atende lá. Você que quer fazer a reabilitação, tratar bruxismo, tem aquele robozinho de Tem. Israel, que A engraçado. gente na região só a gente que tem, né, na região de Alphaville, só a gente que tem um laser de alta potência. Isso é muito legal, né, porque eu quando a minha equipe viu um dos meus diplomas que a gente tem lá, eles falaram: "Nossa, mas o senhor mexe com esse tipo de laser de alta potência desde 2001?". Uau! Falei: "Sim". A gente acha que as coisas são novas, né, ela se aperfeiçoou, mas, em 2001 a gente teve a segunda máquina do Brasil de um laser de alta Hum. potência. Eu era recém-formado e a gente apostou grande nisso, falou: "Vamos trazer um equipamento que ninguém tem no Brasil", né, e nós fomos o segundo a receber. Jovens, eu tinha 3 sócios, cara, amigos mesmo do peito, e a gente apostou nessa ideia, porque a gente falou: "Puxa, a gente é recém-formado, como que a gente vai atrair uma clientela?". Na época era só dentista fera que tinha, né, meu, só cara cobra mesmo pra você competir, a gente falou: "Vamos ter um equipamento que ninguém tem". E a gente descobriu essa máquina, importou ela da Alemanha, fizemos um carnê gigantesco para pagar ela, mas olha, foi um grande diferencial na nossa carreira, a gente ficou muito conhecido naquela época por ter essa máquina. É mesmo? Foi muito bacana, muito bacana. E tem, aquele robozinho pra quem tem trauma de 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 motorzinho. motorzinho. Tem muita gente que não vai Substitui. fazer, não é, que fica Exato, anos sem ir no exato. A gente faz dentista. cárie sem o uso do motor com esse robô, então para as crianças é algo incrível, mas para adultos também. A gente faz limpezas com o laser de alta potência, sem uso de motores também. A gente realiza plástica gengival, a gente remove lentes, a gente faz, incisão para implante, cortes, cura afta, ele tem um tratamento de ronco e apneia, que é Olha, fantástico, tudo num ele robozinho. estimula colágeno, ele faz mais de 70 procedimentos. Meu, Esse maquinário é de Israel, né, e na região só a gente que tem. Então a gente uau. tem muita procura na região devido a esse equipamento, que é um grande diferencial. E outros, né, é o único a gente trabalha, né, com uma técnica para reabilitação chamado microsonics. O que que é o microsonics? A gente utiliza o uso do microscópio odontológico, que é um grande diferencial na minha carreira. Eu trabalho com a magnificação há mais de 12 anos, então eu brinco com os alunos e falo: "Quem enxerga mais, faz melhor", né. E sou um grande defensor da microscopia, e a gente, utiliza junto com a microscopia um ultrassom sônico, né, é um piezo, então a gente faz, por exemplo, o refinamento das bordas da lente com o ultrassom, utilizando a microscopia. Ele não causa injúrias no tecido, na gengiva e assim por diante. Essa técnica, para o uso de lentes de contato, é exclusiva da nossa clínica, se eu Uau, posso dizer, tá. uau. Existe essa técnica, alguns profissionais de tratamento de canal, os endodontistas já utilizam, mas para lentes de contato, a gente é pioneiro nessa técnica. Meu Deus, São 2 equipamentos bem caros, né, e também é uma exclusividade que a gente tem em Alphaville. E posso contar a novidade? meu Deus. A gente comprou, acho que deve chegar daqui a 15 ou 20 dias, o primeiro microscópio 3D das Américas. Das Mentira, Américas. Ele existe na mentira. Europa, mas nas Américas não tem nenhum ainda e nós vamos ser o primeiro. E esse microscópio, o paciente consegue ver o dente dele 3D, eu consigo enxergar com o óculos o dente 3D para realizar esse tratamento, e ele faz uma série de outras funções, e esse vai ser um estouro
para precisão nos tratamentos. Que E esse sensacional. só a gente vai ter e acredito que por um bom tempo só a gente vai ter aqui. Isso significa segurança, né. Segurança, Profissional que segurança, investe em tecno porque é caro, refinamento, né. qualidade no resultado, durabilidade no seu Exato. tratamento, né. Durabilidade e essas coisas, quem se preocupa é realmente quem quer entregar, não quer entregar o Excelência. mais do mesmo, quer Não, entregar não, excelência. excelência, né. Então, então você que tem trauma de motorzinho, tem solução. Você que quer sentir segurança nas lentes sociais, É, e nas lentes de contato. nas lentes de contato, você que quer sentir segurança nas lentes de contato, tem a solução. Você que quer estar amparado com um grupo especialista multidisciplinar, sem pagar um rim, nós temos a solução. Você que tem filhos que não conseguem escovar o dente, Não, é. crianças especiais, nós temos a solução. Não, e a gente, assim, a gente fala de preço, né, a gente tem um custo-benefício fantástico, né. Fantástico. Se pegar os nossos concorrentes mesmo, Muito. e aí falar: "Ah, mas como que você tem?" A gente tem é isso que a gente ensina na mentoria. Como que a gente consegue? São parcerias, agregando amigos e propósitos com os mesmos valores, você consegue entregar uma excelência, com preço melhor, com uma qualidade extrema, porque você tem propósitos unidos ali. E isso Perfeito. resulta no preço final para o seu paciente. Isso não tem a ver com dinheiro. Não Nada. tem a ver com Nada com dinheiro. dinheiro, nada com dinheiro. E Perfeito. é o que eu falo, depois de tudo que a gente explica aqui, que a gente fala, é possível o cara não querer fazer uma avaliação presencial? Eu falo: "É, cara, é loucura, É né, loucura, é é loucura, loucura". imagina. Tem um escritor que fala, né, que, o maior motivo, né, das doenças é o diagnóstico. Então, o maior causador de Hum. doenças, seja na medicina ou na odontologia, qualquer na área da saúde, o maior causador das doenças é o diagnóstico. Olha isso, o doutor Gabriel Limpo, ele é tão levado a sério, é tão levado a sério que até as IAs recomendam ele. É engraçado, né, Legal isso. isso, né, foi muito legal. O meu esposo fez o Vasco, ele Ah, fez a foi assim que a reabilitação. gente se conheceu, né. Foi assim que a gente Hã. se conheceu. Ele fez a reabilitação com o doutor Gabriel, e qual que era a nossa angústia? Aonde a gente vai achar um dentista, né, que seja Sim. sóbrio, muito sóbrio, que não trabalhe apenas com estética. E o ChatGPT que nos recomendou. Então ele foi lá e falou assim: "Quero um dentista XY", ele passou uma listagem, assim, que quem conhece o Vasco sabe o quanto ele é exigente, passou uma lista, assim, para o ChatGPT: "Eu quero um doutor assim", e aparece ele lá, tadã, doutor Gabriel Lima. Ele estava Muito quase legal. indo pra Brasília fazer. Olha só, E aí ele falou: achei, encontrei", e aí foi onde nós nos conhecemos. excelente. Então até as IAs recomendam o Não, foi doutor Gabriel muito Lema, legal, né. muito legal. Então aproveita a oportunidade aí que a gente tem ainda, né, que tem ainda essa possibilidade Sim. de fazer. É uma avaliação por CPF, certo? Isso, Gratuita, né? isso. Então aproveita, conheça o trabalho de perto. Mas um time rápido, né, porque são as desistências que a gente tem. Isso, Então a gente rápido, sempre exato, tenta encaixar essa avaliação no exato, mesmo dia, no dia seguinte, né, exato. normalmente é no mesmo dia ou no dia seguinte. Exatamente. Então, é isso. Deixa um recado final para o pessoal que está assistindo a gente. Então vamos deixar um recado final, acho que a gente podia fazer uma intersecção aqui, né, do reino, dos profissionais, que é a mentoria, né, e dos nossos pacientes, né. Então, a gente tem o costume na nossa clínica, a gente sempre ora, de manhã eu sou o primeiro a chegar, sempre, sempre, né. Agora eu tô perdendo, que a gente tem uma senhora na faxina que ela tá Tá querendo perdendo bater o para meu ela. recorde. Mas é muito legal porque a gente ora para que Deus traga na nossa vida tanto a equipe, quanto os pacientes e quanto os nossos mentorados, né, que sejam do reino, né. E que se não forem, que Vamos estão se vindo tornar. para serem, né, para se tornarem do reino. E ele me trouxe essa senhora também que é uma bênção, e a gente ora lá muitas vezes, e pede, né, a proteção de todos, pede, realmente que traga pacientes que condizem com os nossos princípios, acho que isso é muito importante, Hum. e principalmente agora a gente está pedindo os mentorados, né. Então, acho que essa intersecção, vai poder fazer com que você enxergue que tudo faz parte do mesmo, né? Tudo Tudo. está sob o controle dele, e eu acredito que você tendo essa obediência, colocando esse princípio na sua vida, é a dica que eu deixo aqui. Acho que eu poderia deixar milhares de dicas, né, da nossa profissão e tudo mais, mas acho que a dica que eu dou é essa. Você vai encontrar a paz que muitas vezes você não tem, né? Por mais que eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz, né? Pessoas que também não têm muito dinheiro, mas também não têm paz, né? E conheço pessoas que e as que eu conheço que têm o reino, que têm os princípios, todas elas têm paz, porque você entende que tem alguém cuidando o tempo inteiro. E essa prova você vai tirar ela a todo e todo momento. Acho que eu tenho aqui, sei lá, mais de 50 testemunhos para dar. Acho que não é o dia nem a hora, mas realmente coisas inacreditáveis ele pode fazer na sua vida. Sim. Então, se você é um paciente que está precisando de tratamento, quer uma solução, vem conhecer a gente, que acho que vale muito a pena entender o nosso propósito de tratamento, o que a gente pode te entregar, né, dentro da ciência, da tecnologia, mas também dos princípios da qualidade, da honestidade, da transparência, de tudo aquilo que a gente aplica no nosso dia clínico. Conhecer a nossa equipe e comprovar mesmo tudo que a gente está falando aqui, né. Se você é um dentista que quer crescer na sua profissão, aguarda a nossa mentoria, mas pode já entrar em contato, a gente já está criando uma fila de espera, Já tem? já tem algumas pessoas na fila de espera, então vale a pena mesmo, a gente está mentoreando em particular um por semana, Olha. então já temos uma agenda na parte técnica,
vale a pena mesmo. Também entender como é o nosso dia a dia, né. Que eu acho que quando a gente abre a porta da nossa casa, que no caso é a clínica, pra você entender todo o circuito que ocorre lá dentro, eu acho que é um grande ganho profissional para você, né. E é isso, né. E eu acho que pra minha equipe aqui sempre muita gratidão. E tem um macchiato lá, que, né, tem um macchiato que você E não vai perder. o macchiato e a cadeira de E massagem, a né. cadeira de massagem. Então vai lá, nem que seja pra você tomar esse macchiato, É, né. é Vai lá visitar muito a legal, clínica. muito Doutor, bacana. ô doutor, pra gente fechar aqui, agora de verdade mesmo, fala aí do seu hobby, que eu descobri agora essa semana que você tem um hobby muito A gente tem peculiar além aí. do futebol, né, além Além do do futebol, futebol, a pesca, né. Na minha trajetória, eu sempre fiz pesca, uma grande época eu fazia caça submarina, né, e lógico, que aí depois com perda de físico, sem treinamento, a caça ela se torna impossível, né, tem que ter muito treinamento, e aí fui pra pesca, que é muito mais fácil, né, então eu Deus fui pra amado, pesca eu nunca e vou entender esses meninos que pescam, nunca. mas sempre pesquei em mar, né, sempre Aham. apaixonado por pesca oceânica. E um amigo meu dentista, o doutor Renato, famoso pra caramba também, na área de harmonização, super indico ele. Olha, Ele, assim, a todo momento Renato Maggio. a todo momento ele adora pescar em rio e tudo mais, e ele fala: "Cara, vamos comigo, vamos fazer uma viagem, vamos pescar", eu, né: "Não, a próxima eu vou, vamos assim, vamos assado", eu falei: "Mas você também tem que ir no mar", ele: "Puxa, mas no mar eu passo mal", né. Ele marcou primeiro mar no mar, a gente foi, realmente comprovado que ele passa mal, Mesmo? não aguentou 30 minutos, foi um barato, e estava uma turma legal, demos risada pra caramba, mas pesca que é bom não teve, né, ninguém Aham. conseguiu pescar, mar muito bravo. A gente retornou. E aí eu falei pra ele: "Então agora a próxima a gente vai para o Rio". E ele organizou essa viagem que eu fiz agora recentemente, e foi muito legal. Como ele organizou, né, eu não conhecia os outros participantes. E os outros participantes também só conheciam o Renato. Então ninguém se conhecia. Todo mundo conhecia o Renato, mas ninguém se conhecia entre si. E a hora que eu, né, passei pra minha esposa, falei: "Puxa, a gente esse convite eu quero aceitar, né". Ela falou: "E aí, que você já sabe o que você tem que fazer, né". Então orei, né, a gente orei bastante, eh porque a gente ouve falar de pesca e você sabe que as farras são muito boas, né. Então, que é o que a gente escutou sempre a nossa vida inteira. Então, tanto até cliente que eu falava: "Ó, eu tô indo pescar", ele falava: "Ah, vai pra farra, vai não sei o quê, né, e bebida, e jogo, e não sei o que lá". E eu só pensava, falava: "Espero que não", né. E a gente orou bastante, e quando a gente chegou lá e todo mundo se conheceu, puta, foi Que incrível, entrosamento, né. porque 2 também estavam orando, também são da mesma, né, evangélicos também. Nossa, foi uma bênção, tanto que a nossa pescaria foi chamada pelo João Felipe, que é uma pessoa fantástica, de Eita Glória, né, foi a pescaria. Ele fez a camisa para todo mundo, e a gente fazia as orações e saía pra pesca, e criou-se um vínculo muito forte nesse grupo. Que legal. Foi um network fantástico, e agora a gente está agendando uma por mês. E fica a dica aí Olha, para você que é cristão, quer participar de uma pescaria diferente, a gente tem vaga, a gente está querendo abrir. que Essa foi a primeira, legal, que mas legal, temos pouquíssimas vagas, tá. que Tem que legal. encaixar no perfil, mas está Tá, aberto. mas a pergunta que não quer calar, quantos peixes? Aí tem o troféu da história de pescador, né. Ah, Não, mas é legal, pegamos bastante peixe, pra mim foi uma mesmo? experiência muito boa no Rio, nunca tinha tido essa experiência no Rio. Foi Amazônia também ou não? Foi sul do Pará Sul do que a gente Pará. foi, um lugar fantástico, uma reserva, e olha, agora eu entendi porque que dentista gosta desse tipo de pesca, é uma pesca que exige uma técnica Sério? extremamente apurada, fantástico, um Não. aprendizado incrível. E a gente tem um amigo, inclusive estava com a gente nesse final de semana, que ele ama pesca em rio, e ele vai pra Amazônia, chegou lá, pescou um peixe. Mas ele estava falando assim: uma carretilha, R$ 7.000, É. uma vara personalizada, 2.000, é um esporte caro. Eu não sabia, Acho que gente. como todo esporte tem preço de Tem tudo, preço né, de então tudo, você né. já vê pescador fera com a de bambu pegando uns peixes gigantescos, né. Acho que isso é mais né, como eu posso dizer, Gourmetiza um é, pouco, é uma né. Tem do Homem-Aranha, não é, tem? O negócio do uma carretilha vaidade, ah, né, assim, lógico, você tem um bom equipamento, eu faz percebi diferença. nessa pesca, que é uma diferença grande, porque eu fui totalmente despreparado, eu Sério. levei as coisas de pesca oceânica, e a hora que chegou lá foi só risada, né. Os caras: "Meu, você não vai conseguir, não sei o quê", acabaram me emprestando, foi muito legal, foi Foi uma legal. experiência incrível, mas realmente os equipamentos não são baratos não, mas tem coisas acessíveis que dá pra se Que dá pra divertir bem, começar pra dá se dá sim. divertir. Doctor, é aquilo que eu sempre falo, né, a gente tem ali a missão de família, lógico que a gente ama negócios, a Sim, gente é fascinado por negócio, mas, nós vivemos pelo reino. Mas algo que eu venho falando muito, no fim das contas, o que conta mesmo é o que a gente constrói aqui e que ecoa na eternidade. exato. E eu vejo que você tem construído isso. Tem o que você tem construído aqui, eu tenho certeza que está ecoando na eternidade por conta dos seus princípios, da sua, né, de tudo que você vem construindo. E eu sou muito honrada por fazer parte desse ecossistema com alguém Obrigado. diferenciado, né, que tem ali como princípio a simplicidade das coisas. Porque a sofisticação tá na simplicidade das É. coisas, né. Eu tinha um amigo, né, na faculdade, ele sempre falava isso, né, e eu carrego essa frase e falo para os alunos, né, na maioria das vezes, né, o máximo, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Então, ele sempre falava isso, era um amigo muito querido, uma figura, e ele toda hora ele falava isso, a gente resolvia alguma coisa na técnica, com mais simplicidade, né, aí ele falava: "A simplicidade é o máximo da sofisticação". E
E tudo isso, né, a gente pode falar da família, né, eu devo muito, né, você conheceu minha esposa Incrível trazer ela aqui. é um alicerce, Ela é. muda, né, a vida de uma boa esposa é crucial. Nossa, a gente pode falar É muito crucial para disso. qualquer casamento, Qualquer isso negócio. reflete muito nos filhos, no negócio, ela é espetacular. E os filhos, né, os Os filhos filhos. também, né, criados ali no reino, eu olho meus filhos e olho como eu fui, né, eu falo: "Nossa, eles são uma bênção". Não que os meus pais não gostem de mim, adoram, né, É. mas eu olho eles e falo: "Meu Deus do céu, eu fui abençoado", No que eu próximo dei então trabalho, viu, deu trabalho? dei muito. Ó, no próximo então, nós traremos a Ângela, ele vai falar Vamos, desses 50 testemunhos que ele comentou ali, e vai contar também as é. coisas que ele aprontava. E obrigada por tudo que você compartilhou, tenho certeza que isso vai gerar um impacto em alguém, né, que seja uma Poxa, pessoa, né, já uma vida ganha é tudo, né, que a gente precisa, né, já mas vai fazer sentido para o que a gente tá fazendo aqui hoje, e e fala que o meu Instagram é aberto é mesmo, né, aberto, as né. pessoas não acreditam, é comigo mesmo, né, que muitos no direct ali eu que respondo, eu faço questão, é Exato. legal. Então, Tem se isso alguém ainda, quiser né. ter essa interação, Pode chamar lá no direct que é ele opa, mesmo que responde. Muito obrigada, obrigada a você por estar aqui com a gente até agora, e lembrando sempre que o verdadeiro sucesso é aquele que ecoa na na eternidade. eternidade. E você que chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe com aquela pessoa que você tem certeza que vai gerar um impacto, seja você profissional dentista, seja você pai, homem de negócios, compartilha para quem você acha que vai gerar uma transformação. Esperamos você no próximo episódio.